Olá, sejam bem-vindos a mais um HFC Cast, o podcast do HFC Saúde. Eu sou a Mônica Camolese, jornalista, e hoje vamos falar sobre climatério. Você sabe o que é o climatério? Será que é a mesma coisa que menopausa? Bom, quem vai explicar tudo pra gente hoje é a doutora Débora Baldassin. Ela é ginecologista do HFC Saúde. Seja bem-vinda mais uma vez aqui no HFC Cast, doutora. Oi, Mônica, obrigada pelo convite. Eu agradeço por estar sendo convidada para falar de um tema tão importante que todas nós mulheres ou passamos, ou estamos passando, ou iremos passar algum dia, se tudo der certo. E nada melhor do que passar já com informação, entendendo um pouco mais sobre o assunto, né, doutora Débora? Sim, com certeza. A informação é muito importante para a gente se conhecer e se discernir, às vezes, e tentando entender, né? Agora, quando a gente fala de climatério, né, a gente sempre também fala, consequentemente, da menopausa. A gente está falando da mesma coisa? Não está falando da mesma coisa, mas num contexto, uma coisa tem a ver com a outra. A menopausa é a última menstruação feminina. Então, é um evento, acontece num ponto. Assim como a menarca é a primeira menstruação da mulher, a menopausa será a última menstruação. A gente tem algumas definições, eu vou explicar um pouquinho. E esse período todo que acontece perto dessa fase, a gente acaba englobando e chamando de climatério. O climatério a gente divide numa fase de transição menopausal inicial. Essa transição menopausal inicial é principalmente quando o ciclo da mulher muda. Em geral, quando tem uma mudança de pelo menos 7 ou mais dias para menos, ele vai ficando curtinho. Depois a mulher passa por uma outra fase que chama transição menopausal final, que esses ciclos já ficam mais espaçados. Então, antes estava curto. Então, é comum a mulher vir e dizer, nossa, estou menstruando a cada 15 dias. Fica curtinho por um período, depois ele espaça e começa a atrasar. Aí fica 3, 4 meses sem menstruar, até que a última menstruação, a menopausa, acontece. Então, já são sinais que a menopausa está chegando. Isso, são sinais relacionados ao ciclo menstrual. E depois de um ano que aconteceu a menopausa, é que a gente sabe que ela aconteceu. Porque, por definição, eu tenho que estar 12 meses sem menstruar para eu entender que a última menstruação realmente aconteceu. E aí, todo esse período a gente chama, entre a transição menopausal inicial, final, e após um ano, a gente chama de perimenopausa. Então, olha quantos termos, né? Muitos. E ainda assim, que nem você disse, então acaba ficando mais espaçada, né? Esse primeiramente ciclo. Mais curta e depois mais espaçado. E aí, a gente, para definir que a gente está na menopausa, então é um ano para poder... Um ano depois. Mas ainda há possibilidade desses intervalos. Fiquei 2 meses sem a menstruação. E aí voltar a menstruar e ainda eu não posso considerar a menopausa? Se a mulher está numa idade compatível com o climatério e ela ficou 2 anos sem menstruar e volta a ter um sangramento, é um sinal de alerta para nós. Então, a gente já nem chama de menstruação, a gente chama de sangramento pós-menopausa. Esse sangramento precisa ser investigado, porque ele pode estar relacionado a alterações ali do útero. Então, após um ano, a gente já considera um sangramento anormal. Entendi. E o climatério, né? A gente falou vários termos aí ao longo dessa jornada. E o climatério em si? O climatério é toda essa fase que engloba... Todas essas... E sabe o que é interessante? Muitas vezes as mulheres têm queixas compatíveis com falha hormonal e às vezes o ciclo ainda pode estar relativamente irregular. Nem sempre eu tenho uma falha de menstruação para indicar um tratamento. Muitas vezes eu posso ter sintoma e ainda estar menstruando. Tá? Então, em algumas situações, é necessário a gente ter uma anamnese muito detalhada para entender e, às vezes, a gente precisa lançar mão de dosagem hormonal. Quando que eu vou dosar hormônios, né? Ultimamente, a gente tem pegado no consultório, às vezes, pacientes que vêm de outros colegas com vários hormônios testados, testosterona, progesterona e entre outros. Isso não tem indicação, tá? A gente não tem evidência de que isso serve para alguma coisa. O hormônio que a gente usa para testar a função ovariana
bacana é o FSH, o folículo estimulante. Numa paciente que não está na fase de climatérica, por exemplo, abaixo dos 40 anos, a gente sabe que 1% da população pode entrar no climatério abaixo de 40 anos. Nessa população é interessante eu dosar para eu entender se é isso ou a alteração do ciclo ou o sintoma que ela está tendo pode ser resultado de outra patologia. Tá? Entre 40 e 45 anos, mais ou menos 3 a 5% das mulheres podem entrar na menopausa. A gente chama de insuficiência ovariana prematura. Essas mulheres merecem uma atenção muito especial porque ela vai ter um envelhecimento precoce no sentido de perda de massa óssea e outras coisas que a gente vai falar durante aqui a conversa. Então, são pacientes que precisam ser olhadas e priorizada a terapia hormonal para elas, porque elas vão ter uma falha hormonal muito cedo. Entendi. Então, para a massa óssea, para a saúde em geral, é muito ruim. E a faixa 5%. Então, assim, não é muito, mas é considerável. Nessas pacientes abaixo de 45 anos, quando eu suspeito de sintoma climatérico, eu preciso usar a dosagem do FSH. Tá? Acima de 45 anos, se a mulher está nessa fase, está com um ciclo irregular, encurtado, com sintomas climatéricos, eu não preciso dosar nada. Não faz sentido ficar dosando. Então, acho que tem muita gente dosando um monte de coisa e, às vezes, falta conversar mesmo com a paciente e entender. Acima de 45 anos, se a mulher tem sintoma vasomotor, que a gente vai conversar aqui, se ela tem sintomas que dentro do contexto climatérico, você nem precisa dosar. Teoricamente, você pode iniciar uma terapia hormonal para ela. Entendi. Vamos entender um pouquinho os sintomas, que quando a gente vê, né, sente na pele mesmo esses sintomas, a gente começa até a entender um pouco melhor. Você falou do vasomotores, né? O que seria esse primeiro sintoma para a gente poder explicar aqui nessa conversa? O sintoma mais específico dessa fase é o sintoma vasomotor que a gente chama de fogacho. O fogacho é uma onda de calor. É muito, assim, comum aqui em Piracicaba, principalmente, a gente atender mulheres. Eu tô na menopausa. Às vezes tá lá, 36 anos, achando que tá na menopausa, que tá cheia de calor. Mas, assim, gente, tá numa fase que tá tendo 40 graus quase todo dia. E a gente tem que dissecar um pouquinho essa questão. Você sente calor? Mas como que é seu calor? Você sente calor o dia inteiro? Não, eu sinto calor o dia inteiro, a noite inteira. Então, assim, não é assim. O fogacho é uma onda de calor, tem um pico de duração. Ele pode durar de 30 segundos até, no máximo, 10 minutos, tendo uma média de 3 a 4 minutos. Então, é aquela paciente que está confortável com a temperatura, subitamente ela sente um calor desproporcional, principalmente em que região? Região central, então é tórax, pescoço e face. E pode estar acompanhado de sudorese, tanto nas mãos quanto nessa região também, tontura, às vezes até um mal-estar. Ou se simplesmente o calor, mas a paciente que tem fogacho, ela sabe, porque o calor é marcado, ele vem e vai. Não é aquele calor que a gente sente ao longo do dia, todo dia à noite, às vezes, né, tá quente. Isso. A gente vai sentir esse... É uma onda, tanto que é uma onda de calor. Ele vem e passa, vem por alguns minutos e passa, pode ser acompanhado por sudorese. E aí, quantas vezes no dia? Tem mulheres que têm relatos de 20 vezes no dia. Tem paciente que tem uma vez no dia, tem paciente que tem uma vez por semana. Então, isso é variável também. Agora, o sintoma vasomotor é a principal indicação de terapia hormonal e é o que mais a gente tem evidência que a terapia hormonal é mais certeira no sintoma vasomotor, que para outras queixas a gente ainda consegue ter outros tipos de tratamento. Mas para sintoma vasomotor, o melhor tratamento é terapia hormonal mesmo. E por que o sintoma vasomotor acontece, né? Até uma coisa, posso me alongar um pouquinho? Claro, fica à vontade, é ótimo esse assunto. A gente tem receptor, as mulheres têm receptor de estrogênio da ponta do cabelo, no cabelo, até a pontinha do pé. A gente tem receptor de estrogênio na pele, no sistema nervoso central, nas células, todos os tipos de célula. E existem algumas células neurais no hipotálamo, via sistema nervoso central, que regulam a nossa temperatura. E essas células são responsivas a estrogênio. Então, quando começa a dar uma falha do ovário, ele começa a deixar de mandar estrogênio, essas células ficam bagunçadas e tem hora que a gente sente calor e é muito comum, logo depois do calor, vir uma sensação de frio. Olha. Então, aquela paciente que acorda, às vezes, à noite, fala, eu acordo com calor, já sinto frio, e ela fica brigando, não sabe se liga o ar-condicionado, se desliga, por conta dessa desregulação via sistema nervoso central, hipotálamo e algumas células neurais ali que se chamam KIND.
Olha, mas é a primeira vez de uma explicação em que a gente fala do calor nessa fase, porque às vezes a gente não consegue entender essa explicação mesmo, porque a mulher, ela fala, tô com calor, mas essa onda, como a doutora explicou de forma tão didática pra gente poder Isso, porque entender. ela tem duração. Então, às vezes, a paciente vem querendo uma terapia hormonal, mas ela fala assim, eu sinto calor o dia inteiro nas minhas pernas. As minhas pernas... Gente, não é fogacho. O fogacho é descrito assim. Então, já tem vários estudos. Então, a gente sabe que é uma onda de calor mais central, na parte central do corpo. E ela dura alguns minutos e passa. Entendi. Então, e a paciente, quando ela não tem dúvida, porque é muito assim que elas descrevem mesmo. A doutora comentou também dos sintomas cognitivos, né? O que seriam? Sim, os sintomas cognitivos é aquela queixa que às vezes a gente encontra da paciente que está mais esquecida, mais indisposta, falha a palavra que ela ia falar, esquece um compromisso e às vezes... isso gera também reflete assim na autoestima, né? Porque às vezes uma mulher muito ativa, que sempre tinha todos os compromissos super... a gente chama isso de brain fog, é uma característica também do climatério, mas é lógico, isso não é tão específico quanto o sintoma vasomotor, porque eu posso simplesmente estar esquecendo as coisas porque eu estou numa fase de estresse absurda no meu trabalho, ou porque eu não dormi direito, comum, né? Ou porque eu tô com um bebê pequeno em casa, eu não durmo. Então, assim, não é tão específico quanto o fogacho, mas a perda de memória faz parte de um contexto, sim, do climatério. E a outra alteração que a gente fala que tem a ver com essa fase, imagina, a mulher se vê numa situação próxima de parar a menopausa. Acho que isso tem um reflexo emocional. Assim? Então, a gente pensa, né, tá acabando aquela fase que a mulher é fértil, né? Isso numa época que hoje, para a mulher moderna, é muito jovem. Então, eu que o diga. Muito jovem, porque a gente está muito ativa, a gente tem muitas responsabilidades. E muitas vezes, eu acho interessante que a gente observa isso, que coincide a fase do climatério com a fase do ninho vazio. Então, aqueles filhos que já estão próximo de sair de casa ou já saíram. Então, pense se não é uma época que a gente fica emocionalmente abalada. Muitas pacientes nessa situação também estão em fase de separação, às vezes divórcio. Então, assim, às vezes junta tanta coisa, porque os filhos já estão grandes, às vezes um relacionamento que está segurando ali por causa dos filhos acaba acabando. Então, é uma fase muito... que a mulher fica muito sensível para ter transtornos mentais. Então, assim como a gestação e o puerpério, o climatério também é uma fase de alerta para nós, da saúde, para um transtorno de humor. Se a paciente tem uma tendência a ter uma ansiedade generalizada, pode aflorar ali, ou uma depressão. Então, é uma fase mais sensível. Então, essa questão da alteração de humor realmente também acontece. Pode acontecer, na verdade. É muito comum, na verdade. E assim, aí o que acontece? Você imagina uma mulher que tem fogacho. Isso também piora a qualidade de vida, porque aí ela não dorme. Aí, lógico que ela vai ficar irritada. Então, é uma coisa que vai puxando a outra. Então, quando a gente trata bem o fogacho, melhora o fogacho, acaba que a gente melhora também a irritabilidade e o sono. Mas por conta da melhora desses calores. Sintomas também de perda, né? Tanto de massa muscular quanto óssea também podem acontecer essas perdas. Sim, na verdade, a massa óssea feminina e massa muscular, a mulher vai perdendo desde que atinge um pico ali na adolescência, 25 anos, e ela vai perder depois disso, mais acentuadamente depois de 30 anos, mas depois da menopausa com uma velocidade maior. Os homens também perdem massa óssea e massa muscular, mas a mulher perde mais. Então, a importância de uma alimentação saudável com a quantidade de cálcio. Então, assim, é importante ingerir pelo menos 3 porções de leite ou derivados. Certo. Muitas mulheres não têm esse hábito. E com a falha do hormônio, né, a falha do estrogênio, a perda óssea, a perda de cálcio do osso, se acelera. E para mulheres com fatores de risco, que são as mulheres
principalmente as mais magrinhas, pele branquinha, elas têm mais risco de ter uma osteoporose depois do climatério, depois da menopausa. Então, isso também é importante a gente estar de olho. Então, tem que fazer esse acompanhamento para ver se está tendo essa perda e evitar. Sim. Há como evitar ou só diminuir a quantidade dessa perda? A gente consegue diminuir a velocidade de perda. E tanto que a prevenção de fratura e prevenção de osteoporose é uma das indicações de terapia hormonal, tá? Porque tem gente procurando terapia hormonal para ter gás na academia, tem gente procurando terapia hormonal para ter disposição. Às vezes, isso até pode acontecer, mas não é o que a gente indica. A indicação de terapia hormonal, a gente falou aqui, sintoma vasomotor. É uma indicação super importante. A segunda, prevenção de fratura e perda de massa óssea, para essa mulher ter qualidade lá na frente, na terceira idade, para ela conseguir fazer as coisinhas dela, isso. Ter a firmeza ainda, né? Ter firmeza, não fraturar fácil. Então, prevenção de fratura e osteoporose é uma indicação de terapia hormonal. E o que mais a gente pode fazer, né? Eu falei da ingestão de cálcio. Se a mulher não consegue ingerir na dieta, a gente pode complementar. E atividade física. Gente, atividade física é ouro. Passou daquela fase que a gente fazia atividade física ficar magrinha e bonitinha. Não, é para eu ter qualidade, para eu não quebrar a perna lá no Eu não sei se no foi fim até a da doutora vida. que já esteve aqui e falou uma vez que a maior e melhor poupança que a gente pode fazer é de músculo, não tem jeito. Sim, e aí a osteoporose a gente previne fazendo aeróbico, mas precisa da musculação também para eu fortalecer esse músculo e me dar estruturação pro osso. Então, tudo isso. E talvez evitar outro sintoma que é o ganho de peso, que pode acontecer. Então, a atividade física vai ajudar no controle do ganho de peso. E aí, o que acontece? Acontece mesmo o ganho de peso? Acontece. Tem uma média aí de ganho de uns 500 gramas por ano nessa fase. E aí, a gente vai falar de uns 10 anos nessa fase. Então, assim, é uma quantidade considerável. Tem mulheres que engordam mais até antes, mas durante essa fase, a gente acaba diminuindo o metabolismo pela falha hormonal. E o que acontece é que a distribuição de gordura muda sem o estrogênio. Então, quando a gente está em bebida de estrogênio e cicla, quando a gente engorda no quadril e na coxa, principalmente, e continua com a forma feminina normal. Depois da menopausa, a tendência é perder gordura nessas regiões e ganhar na parte do abdômen. Então, a gente até pode observar, as mulheres mais velhas, elas, quando estão gordinhas, elas têm mais barriguinha e menos glúteo e quadril ali, coxa. Então, essa distribuição é importante, é uma característica pós-menopausa. Então, assim, pós-menopausa, perde um pouquinho do quadril e vai ganhar a cintura abdominal. E por que isso é ruim, né? É ruim porque a gente é vaidosa e a gente gosta da curva feminina, sim. Mas principalmente porque quando eu ganho gordura abdominal, a gente está falando de um acréscimo no risco cardiovascular. Então, o que a gente sabe hoje? Que entrar com uma terapia hormonal numa fase adequada, eu mantenho a distribuição de gordura de uma forma que eu protejo também os vasos e coração, porque eu não acumulo tanta gordura abdominal por conta do efeito estrogênico. Entendi. Tanto é, Mônica, que a gente teve um estudo muito grande, que é muito falado, e foi um banho de água fria para nós ginecologistas na época, porque o WHI, esse estudo testou em muitas mulheres uma terapia hormonal mais antiga. E em 2002, a mídia caiu matando contra os estudos, porque o estudo precisou ser interrompido, porque mostrou que a terapia hormonal aumentava risco cardiovascular e aumentava risco de câncer de mama. E esse é o maior medo. Então, aumentava chances de ter AVC, derrame. E esse é o maior medo dos profissionais e das pacientes. Então, a gente acabou perdendo a chance de tratar mulheres com um hormônio que é tão benéfico em muitas situações por desconhecimento. Olha. Então, a gente teve outros estudos, e os estudos mais recentes, o que mostraram, né? O WHI, que é esse estudo mais antigo, na década de 2000, 2005, mais ou menos, foi feita a terapia hormonal em mulheres numa média de idade avançada, acima de 60 anos.
Então, quando se testou o hormônio em mulheres numa faixa etária mais baixa, nessa época mais perto do climatério, em 48, 50 anos, mostrou que é o contrário, que protegia. Então, por que teve essa troca? Porque a grande questionamento do estudo foi por conta da idade. Então, hoje já está muito demonstrado que a gente pode sim fazer terapia hormonal com segurança, mas existe uma janela de oportunidade. E qual que é essa janela de oportunidade? Até 10 anos depois da menopausa. Não adianta a gente pegar aquela senhorinha que menopausou com 50 e ela está com 70 e eu querer tratar a massa óssea dela com terapia hormonal. Para essa paciente não indica. Mas para aquela que está em torno de 50, 52, parou de menstruar com 50, a gente já tem evidência que o hormônio ali até protege contra o risco cardiovascular. Então, isso é uma informação muito importante, porque o maior medo da terapia hormonal, tanto para as pacientes quanto para os médicos, é risco de câncer de mama e doença cardiovascular, derrame, infarto, enfim. E se a gente respeita essa janela de oportunidade, a gente já cercou a questão cardiovascular. Agora, quanto ao risco de câncer de mama, eu vou falar um pouquinho também. O que acontece? O câncer de mama, a gente, no WHI, foi um estudo importante porque mostrou que, na verdade, o aumento do risco de câncer de mama estava associado mais à progesterona que era utilizada, porque quando a gente faz reposição hormonal, a gente usa estrogênio e progesterona. Isso foi uma informação importante. E hoje a gente sabe que tem opções, dependendo da via de administração e o tipo de progesterona, que a gente já não tem um acréscimo de risco. Eu acho que se você trouxer um mastologista aqui para falar, ele vai falar com mais critério até que eu. Mas o que a gente sabe, existem alternativas hoje de terapia hormonal que não aumentam o risco de câncer de mama. Então, isso eu acho que é muito importante a gente falar, porque é um grande medo, né? Das pacientes. E o que a gente não fala também é que, por exemplo, o acréscimo de risco de câncer de mama é muito menor na terapia hormonal do que, por exemplo, obesidade. Então, uma paciente obesa, ela tem muito mais chance de ter... Ela tem mais acréscimo de risco por ser obesa do que por estar usando um hormônio. Entendi. Outro fator de risco que é muito pior do que o hormônio, para aqueles tipos de hormônio que aumentam um pouco o risco, sedentarismo. Então, eu sou magra e sou sedentária... e eu sou magra e uso hormônio. Quem tem mais risco? Quem é magra e é sedentária. Então, a gente tem outros fatores de risco que a gente nem calcula, porque já está no hábito. Então, assim, a gente tem que ter critério e dar essa informação também para a paciente para ela usar com segurança. E hoje as mulheres, de certa forma, a gente já vai voltar a falar, né, de mais sintomas ainda, sei que ainda tem ressecamento, né, que muitas mulheres também sofrem, mas as mulheres, elas estão procurando entender ou começar essa reposição de forma no período correto ou estão deixando passar o tempo? Eu acho que hoje a gente já está vendo que está se procurando mais a terapia hormonal, mas o meu receio como profissional da área são as terapias que a gente não tem validação de órgãos sérios, como, por exemplo, a Anvisa, ou órgãos como, por exemplo, nos Estados Unidos, o FDA. Então, tem alguns tipos de reposição hormonal, de terapia hormonal, com implantes, chips, e vários tipos de manipulações que a gente nem tem comprovação, não sabe que dose que isso chega, o nível de segurança disso, a gente não tem evidência. E está sendo muito usado. Eu atendo pacientes que usam e a gente fica sem saber quanto que isso vai absorver, por quanto tempo, que efeito colateral isso vai ter. Então, para esse tipo de terapia, eu não aconselho, e eu acho que a gente tem que saber indicar aquilo que a gente tem segurança, né, segurança com evidência científica. Porque o que eu escuto muito é a paciente falando, não, doutora, mas a minha disposição agora na academia, e eu acredito que melhora, gente, porque lógico que melhora, e às vezes assim, dose... Pode ter outras consequências, né? E aí dose a testosterona, não, mas a minha testosterona está baixa, eu costumo falar, ainda bem, você é mulher, testosterona de mulher, não, mas estava muito baixa, mas a indicação médica para testar a testosterona é quando eu estou achando que ela está alta.
Se eu tenho uma desconfiança que essa mulher, por ter pilificação, acne, ou ter um perfil androgênico, eu doso para saber se está alto, nunca para saber se está baixo, porque é baixo mesmo na mulher. E é óbvio que a força muscular e a disposição masculina é diferente. Então, algumas formulações dessas que a gente não tem segurança, nem nível de evidência de poder ter um respaldo aí de uso, vai ter resultado, mas também vai trazer as consequências que eu não aconselho. Tem que tomar cuidado. E ainda falando de sintomas, o ressecamento também acontece. Ressecamento da pele. Não só, assim, da parte íntima, mas a pele fica mais ressecada, o cabelo enfraquece um pouco mais o cabelo. Tudo porque a gente tá sem estrogênio, tá? E outra indicação da terapia hormonal é a síndrome geniturinária, que está associada ao ressecamento. Estou falando, então, a síndrome geniturinária são sintomas na parte íntima, vulva, vagina, relacionados à falha do hormônio. Então, a mucosa feminina ali fica mais fina, fica mais com menos secreção, porque a gente, em geral, numa situação normal, as glândulas produzem ali secreção, então fica mais ressecada. Então, essa mulher, quando vai ter relação, ela fica mais com dor, não lubrifica bem. E isso também leva a uma fragilidade local. Então, é uma mulher que tem mais chance de pegar uma infecção sexualmente transmissível, se ela não estiver usando preservativo, porque eu diminuo a flora normal ali de imunidade, eu mudo a composição vaginal e fico uma mulher mais vulnerável. Então, como é importante tratar essa parte também, e é interessante a gente lembrar que muitas mulheres que até não podem usar nenhum tipo de hormônio, mas dá para fazer um tratamento local para melhorar isso. Entendi. Então, às vezes as pacientes, não, mas eu não tenho relação, mas tem que cuidar, a gente não passa creme no corpo, tem que cuidar ali dessa parte também. Porque independente de ter relação, às vezes, mas eu não preciso porque eu não tenho relação, mas você pode ter infecção urinária, mesmo não tendo relação por conta desse ressecamento. Pode vir uma incontinência urinária por conta dessa falta ali do hormônio, dessa atrofia, porque a mucosa fica mais fininha, com menos hidratação natural. Então, é importante. A gente tem tecnologia para cuidar disso. E a falta de libido? Também é um sintoma. Mas a falta de libido é um sintoma muito inespecífico e complexo. Por quê? Tá no contexto. Porque imagina, tô com calor, tô irritada, tô deprimida. Olha quanta coisa que vai tá cair a libido. Essa mulher. Vai cair a libido. E também por uma falha hormonal, porque a fase que a gente tem mais libido é no meio do ciclo, quando a gente tem todo o funcionamento hormonal e a gente tem picos ali no meio do ciclo da ovulação, que é quando tem mais libido normal. Mas a gente sabe também que a libido é multifatorial. Então, queixa de libido é algo muito comum em todas as fases, nessa também. Então, por quê? Tem a ver como eu tô com o meu parceiro, se eu tô cansada, se eu dormi bem ou não, como que tá os meus relacionamentos. Às vezes eu tô com problema com meus pais ou com uma amiga, já vai atrapalhar, vai refletir. Lembrar que, assim, a mulher é mais sensível nesse ponto. Mas tem como também ter algum tipo de controle dessa parte? Controle no tratamento? No tratamento, sim. Quando a gente consegue cercar, assim, se eu tenho indicação para terapia hormonal por outros motivos, a libido não é uma indicação formal. Mas eu acabo ganhando nesse sentido também. Entendi. Daí eu ganho também. Sim, porque na hora que eu melhoro o sono dessa mulher, os fogachos, sintomas vasomotores, eu faço um tratamento local ali, ela para de ter dor na relação, ela vai melhorar a libido. É uma consequência. Quanto tempo dura? Tem uma média? É variável, né? É uma média de 5 a 6 anos de sintoma. Mas você sabe que tem descrito que até 15% das mulheres pode ter sintoma por 15 anos ou mais até. Até 15%, mas na média, no geralzão, 6, 7 anos de sintoma. Então, imagina aquela mulher que pode começar a ter sintoma anos antes do evento da menopausa, 2, 3 anos numa média, ou até às vezes um pouco antes, e vai ter sintoma até uns 3, 4 anos depois da menopausa. Então, às vezes a gente escuta assim, mas vai passar.
vai passar. Mas e até lá? E até lá, vou ficar aguentando. Como é que eu vivo? Então, tem tratamento, gente. E mesmo para aquelas mulheres que estão passando por isso e por algum motivo não podem ou não querem terapia hormonal, tem opções de tratamento. Então, além dos hábitos, né, mudança de estilo de vida, que com certeza a gente pode trabalhar sempre para ajudar, mas tem outros tipos de medicamento que a gente usa, tanto para fogacho, quanto melhora da irritabilidade, do sono. Esses sintomas todos aí que prejudicam a qualidade de vida, né? E é interessante falar também que... esqueci. Eu ia falar e esqueci. Não tem problema, a gente retoma aqui. Vamos falar um pouquinho dessa reposição hormonal, para a gente poder entender. Você já deu algumas dicas aqui pra gente, né? Mas quando efetivamente, né? O que é essa reposição hormonal para a gente entender isso de maneira no nosso organismo? Tá. Antigamente a gente falava terapia da reposição hormonal. Hoje a gente fala terapia hormonal, né? A gente usa alguns medicamentos, podem ser via oral ou os medicamentos transdérmicos. E a via oral antigamente era a única via que a gente tinha, né? Hoje em dia, a gente tem medicamentos de alta qualidade pela via transdérmica que a gente já sabe, a gente já tem evidência científica que, para quem tem risco cardiovascular, é mais indicado. Então, como é que é a transdérmica? Transdérmico é ou gel ou adesivo, tá? Então, a gente tem gel de estradiol, né? A gente usa o estradiol, que é um hormônio natural, é um estrogênio natural igual o que a mulher produz mesmo pelo ovário. Pode ser usado em gel ou adesivo, que você vai trocando. E existem as opções via oral. A grande vantagem dos transdérmicos é que você precisa de uma dose muito menor para atingir níveis necessários para tratar esses sintomas. Então, assim, eu preciso usar uma dose muito menor e eu já acalmo os sintomas sem precisar tomar uma dose tão alta. Tá? Então, para aquelas pacientes que têm um receio, ou para aquelas pacientes que têm, por exemplo, hipertensa, diabética, já tem um risco cardiovascular um pouco mais alto, a gente indica os transdérmicos sempre. E como fazer essa dosagem, doutora, para a gente entender um pouco? Dosagem de quanto usar? A gente tem indicação de baixa dose, média e alta dose. Hoje em dia, a gente trabalha só com baixas doses e moderadas. Então, a gente está falando aí para um transdérmico, 1,5 miligrama, para um transdérmico de gel. Então, é muito pouco. E para pro via oral, também tem as doses. Hoje em dia, a gente recomenda baixas doses e médias doses, nunca altas doses. E as mulheres ainda têm medo quando se fala nessa reposição hormonal, nesse tipo de terapia? Sim, tem muito medo por conta disso que eu falei. Porque teve uma exposição de muitas mulheres à mídia que falou desse estudo WHI, que a gente já entendeu que foi um estudo importante, que mostrou que para mulheres mais idosas realmente não tem indicação, que a gente precisa entrar com o hormônio na fase correta para a gente ter um benefício sem aumentar o risco. E eu digo ainda que nessa fase eu até protejo o risco cardiovascular. Então, é a fase de entrar. Então, tem um momento certo. A gente falou de todos os sintomas, falamos do vasomotor, cognição... Cognitiva, vulnerabilidade, que são os transtornos de humor, né? Perda de massa óssea corporal, ganho de peso, ressecamento e libido. Falamos tudo. Falamos tudo. E olha que não são poucos os sintomas, né, doutora? São vários. Vários sintomas para a mulher também administrar tudo isso, né? Porque muitas mulheres passam de forma mais tranquila, mas eu acho difícil não ter sintoma nenhum. Que é tanta coisa que pode acontecer, que alguma coisa vai sentir. Agora, a doutora também tinha me falado, antes da gente iniciar, do quando não usar essa terapia hormonal, né? Quando não usar, quando realmente ficar em alerta. A gente já falou, então, da idade mais avançada, né? Que é e sempre dos hoje a gente costuma não recomendar, mas também... a gente não proíbe, porque tem paciente que tem uma qualidade de vida tão ruim e que melhora tanto com o hormônio que ela também participa dessa decisão. Então, é uma decisão compartilhada. A gente não recomenda entrar após 10 anos da menopausa ou acima de 60 anos para aquelas pacientes que entraram na menopausa antes dos 50,
tá? Se ela entrou com 55, a gente tem a janela até 65. Se ela entrou na menopausa antes dos 50, com 49, ela pode entrar até os 59. Essa é mais ou menos a conta que a gente faz. E para a gente entender, nessa reposição, por exemplo, então ela entrou ali 2 anos, ela já começa com essa reposição, ela vai ter que fazer essa reposição o período todo ou não necessariamente? Há a possibilidade de um equilíbrio ali e diminuir ou cessar o que a gente sabe, a gente tem prazo para entrar, a gente não tem prazo para parar. Para aquela mulher que começou a usar nessa janela e ela está bem, a gente costuma recomendar até a próxima consulta. E até a próxima consulta. Sempre até a próxima consulta. Se ela estiver bem, a gente não tem uma idade para falar, agora tem que parar. Antigamente, a gente chegou a momentos em orientar 5 anos, no máximo 10 anos. Hoje em dia, a gente não tem essa recomendação. A gente recomenda dosar os riscos e benefícios e é uma decisão compartilhada com a paciente. Agora, você perguntou, quando não usar realmente, é na paciente que tem em vigência de câncer de mama, tá? E aí a gente vai ter alguns outros tipos de câncer que, em geral, a gente evita mesmo o uso. Não são todos os tipos, tá? Mas alguns tipos de tumores hormônios dependentes, principalmente câncer de mama, tá? E já está sendo discutido o uso de... Mas se a mulher já tiver o diagnóstico? Ela tem o diagnóstico. Ela tem o diagnóstico. Tá. Eu tenho um risco aumentado na família. Não é contraindicação. Entendi. Só se ela tiver o diagnóstico. Se ela tiver mesmo. o diagnóstico. Tá. Se ela está com câncer de mama ou já teve. Mas eu tive um câncer de mama, foi curado há 10 anos atrás. Essa mulher também a gente não aconselha. E aí o tratamento são outros, como a doutora já explicou aqui São pra outros. gente. A gente não aconselha, lembrando que também é uma decisão compartilhada, porque às vezes para essa mulher tá tão difícil viver sem o hormônio que isso vai ter que ser conversado com o mastologista dela e a gente vai chegar num acordo porque ela precisa viver bem. E infelizmente ou felizmente ainda, o melhor tratamento que engloba tudo isso que eu falei é a terapia hormonal. Porque é a falha de estrogênio que está dando todos os sintomas. E eu tenho hoje no mercado os estrogênios naturais, e eu entro com estrogênio, a paciente melhora. Então, acaba pegando englobando todos os sintomas. Entendi. E outra questão que eu gostaria que a doutora também explicasse é... então eu estou na menopausa, ou eu passei já esse período. Aí o que acontece? Eu acabo deixando de ir ao ginecologista, acabo deixando de fazer esse acompanhamento, porque daí já passaram esses sintomas, né? Isso não pode, né, doutora? Não, porque independente de eu estar fazendo ou não uma terapia hormonal, eu preciso ser examinada. Por toda a vida. Sim, sempre. Então, para as mulheres que são ativas, que têm condições de ir numa consulta, a gente tem que cuidar. E como eu falei, a síndrome geniturinária, às vezes é mal vista assim, é visto só para ter relação que eu vou cuidar. Não, gente. Também para isso, se a mulher quiser e quanto ela quiser. Sim. Mas para ficar uma região íntima saudável, para não ter ardência, às vezes começa a ter sintomas assim, de ardência, dor, urinária. Incontinência, por uma falha hormonal. Demais a qualidade por de uma vida falha da mulher. hormonal. E às vezes, assim, o tratamento local da síndrome geniturinária pode ser feito com hormônios locais. Ali a gente tem formulações de comprimido, gel, óvulos. E esse tipo de tratamento a gente não atinge nível na corrente sanguínea, nível sérico importante. Então, mesmo para aquela paciente que tem uma contraindicação por risco cardiovascular, por exemplo, ela pode usar um hormônio local ali para cuidar. E para paciente que realmente não pode, nem nessa situação local, que é a paciente com câncer de mama, a gente tem tratamentos de energia. Então, tem o laser, tem radiofrequência, que a gente aplica no local para melhorar ali a lubrificação, para eu acordar ali os fibroblastos, que são as células que fazem colágeno, para a mulher voltar a ter uma lubrificação adequada. Então, não tem tratamento hormonal e tratamento não hormonal também para essas mulheres. Possibilidades. Temos essas possibilidades. E lembrar que você perguntou de esquema hormonal, eu estou lembrando agora. Para paciente que não tem útero, por algum motivo passou por alguma esterectomia, o tratamento pode ser feito só com estrogênio. Para aquela paciente que tem útero, é necessário um estrogênio e uma progesterona, porque a progesterona vai proteger o endométrio. Então, tem essa diferença também das pacientes que... E existem esquemas, Mônica,
Para paciente que ainda está no climatério, está com sintoma e menstrua. Então, são esquemas que a gente usa para paciente manter a menstruação. E existem esquemas para paciente que já parou de menstruar. Tudo isso a gente diferencia na consulta. Pelo que a gente vê, é muito individualizado, né? Muito individualizado. Isso que é importante a gente ter. Não adianta eu ir na farmácia, vou comprar esse adesivo, aquilo. A gente precisa conversar com a paciente, entender, levantar os riscos. A gente precisa de uma mamografia recente, um perfil lipídico dessa mulher para ver como que está o colesterol. E eu falo para elas, faz a lição de casa, tenha uma vida saudável, que daí, assim, fica muito difícil a gente ter uma contraindicação ou uma não recomendação do uso. Agora, mesmo para aquelas pacientes que estão num risco intermediário, temos boas opções no mercado também. Lembrei que eu ia falar aquela hora. Fala pra mim, doutora. Que eu ia falar que tem muita gente que fala que precisa fazer atividade física para fogacho. Gente, isso também é um mito. Porque às vezes a gente acha, não, tem que fazer atividade física, tá? Não tô falando que não tem. Agora até eu falei, como assim? Tem que fazer atividade física. Mas, assim, para paciente que está nessa fase de muito fogacho, atividade física extenuante pode ser gatilho. Então, não melhora fogacho, atividade física. Tá? O que melhora é tratamento hormonal. É o tratamento hormonal mesmo. Doutora, se a doutora pudesse agora, diante de tudo isso que a gente trouxe aqui nesse bate-papo, dar o conselho para a mulher, né, que está, ou que vai entrar, ou que está passando nesse momento, por essa fase, por esse período, né, por essa jornada, o que a doutora daria de conselho, né, para essa mulher? Para nós, né, mulheres? Olha, eu acho que é um conselho para todas as fases, mas em principal para essa é olhar o todo. Então, como está a minha alimentação? Se eu estou me cuidando? Como estão meus relacionamentos? E aquelas coisas básicas. Se eu estou fazendo atividade física, eu me hidrato adequadamente. Então, são coisas básicas assim, de saúde que envolvem estilo de vida que a gente não pode depreciar e diminuir. Porque se eu estou cuidando dessa parte, as outras coisas a gente vai só equilibrar. É como a doutora disse, diminuir. Mas, às vezes, o que acontece? A gente, enquanto não chegou nessa fase, a gente vai deixando para depois. Depois eu vou iniciar. Mais para frente mas é uma poupança. Exatamente. Mas eu já posso começar esse tratamento, né, de prevenção antes. Sim, antes. Então, manter um hábito de atividade física, manter um hábito de cuidar da minha saúde mental, gente. Eu falo saúde mental hoje em dia é ouro, porque quem não tem ansiedade, né? Acho que pós-pandemia, acho que todo mundo ficou com sequelas assim, mentais mesmo. E qualidade de relacionamentos, aprender a colocar limites, fala não porque eu não preciso passar, limites no trabalho, comer bem, ter uma alimentação saudável. A gente está falando assim, coisas básicas, gente. Ir no sacolão, frutas, verduras, legumes. Parece que é pouco, mas não é. E aí a gente... E parece que é clichê quando a gente fala, né, das frutas, verduras, atividade física, mas não é, porque ainda tem muitas pessoas que não dão atenção a isso. Isso, e o que a gente vê é a gente gastando muito dinheiro com um monte de coisa, com vários suplementos e aplicações, e assim, muitas vezes sem evidência e não come, né? Lógico que tem situações que a gente vai passar um suplemento ou outro, tem muitos estudos com creatina, que ajuda aí na força muscular, mas não é tudo de qualquer jeito e a gente não vai substituir uma boa alimentação, acho que nunca. E mais um bom conselho é que a gente às vezes fala, mas deu certo pro meu vizinho, deu certo pra minha amiga, então eu vou fazer também. Não, a gente já disse aqui, é individualizado, né? É individualizado e eu acho que um recado para a mulher que está nessa fase é não se sentir só. Tem profissionais para ajudar, tem amigas que às vezes já passaram, pessoas para dividir, sabe? Porque acho que é um tabu ainda, viu, Mônica? As mulheres falam pouco. Outro dia eu queria dividir com uma paciente sobre fogacho, não achei na rede social. Falei, as pessoas não estão falando, porque ninguém quer ter. Então, às vezes, a tendência é esconder, não falar. Não ter nem com quem dividir. Eu acho que é importante ter um profissional. Você acha que ainda tem uma vergonha? Acho que a gente não foi preparada para envelhecer. A sociedade não deixa, né? Isso é muito cruel. Então, porque o homem envelhece, ele fica charmoso, não tem isso? Bonitão. A mulher envelhece, a gente já vem insegurança.
E não é para ter isso, né? A mulher que está envelhecendo, que está mais madura, também pode ser muito interessante, mas eu acho que é uma virada de chave da nossa segurança, porque a mulher é muito trabalhada para ser sempre bonita, para ser sempre jovem. Então, assim, acaba que o climatério vem essas reflexões junto do processo de envelhecimento da mulher. Né? E eu acho que a gente não vai conseguir cobrar da sociedade uma mudança, tem que começar em nós mesmos, essa segurança. E não se sentir sozinha, manter o hábito de cuidado básico, que a gente falou aqui, as medidas de estilo de vida mesmo. E não ter vergonha de ir em busca dessa ajuda, né? Sim. Eu digo que quando a gente busca uma ajuda, seja para qual área for, a gente divide esse fardo, que às vezes é tão pesado para a gente poder puxar esse fardo. Então, quando a gente divide, a gente recebe mais informação, a gente recebe um tratamento certo, a gente consegue respirar melhor, a gente consegue ver as coisas de outra maneira. E se deixar cuidar também, acho. Se deixar cuidar, se deixar... abrir a cabeça. A mulher tem muito disso, né? Eu cuido de tudo. Acho que tem até um certo orgulho de dizer não uso nada, sabe? Porque existe uma certa humildade também, se deixar, tipo, não, vou precisar um pouquinho ser cuidada, vou precisar de uma medicação. E às vezes a gente não se permite nem isso, nem se permite, por conta dessa... acho que a gente falou isso um pouquinho no outro episódio, desse padrão de perfeccionismo, que a sociedade impõe muito às mulheres. Que a gente vai ser excluída, né? Isso. Por precisar desse tipo de ajuda, desse tipo de apoio. Mas não necessariamente, né? A gente vai, na verdade, melhorar a nossa própria qualidade de vida, o que faz toda a diferença, né? Isso mesmo. E envelhecer, todo mundo vai. Agora, cada um escolhe a forma e a maneira como envelhecer. Acho que a opção a não envelhecer é um pouco triste. Acho que ninguém está pensando nisso. Acho que todo mundo quer envelhecer. Não tem como, né? Sim. E aí, assim, queria frisar aqui, então, as principais indicações de terapia hormonal, que são os sintomas vasomotores, prevenção de fratura óssea e osteoporose, tratamento de osteoporose e osteopenia, síndrome geniturinária da menopausa, insuficiência ovariana prematura. Se você é mulher e está com ciclo irregular, tem abaixo de 45 anos, tem esses sintomas que a gente conversou aqui, é necessário fazer terapia hormonal. Para a saúde. E eu acho assim, a gente tem tanto recurso, né? Precisamos usar. Exatamente. Doutora, eu quero agradecer mais uma vez a participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Que bate-papo bom. A doutora é muito didática, esclarece mesmo as dúvidas, traz o assunto à tona, é extremamente importante. Já fica o convite para quando tiver um espacinho na agenda, vir falar mais para a gente sobre saúde da mulher, que é tão importante. Eu que agradeço, Mônica. Fico muito à disposição. Obrigada. Parabéns aí por mais uma vez um bate-papo tão rico como esse. Obrigada, Mônica. Obrigada. E olha, você também, muito obrigada por nos acompanhar. Você pode acompanhar outros episódios do HFC Cast, tanto no canal do YouTube, no HFC Saúde, como também pelo Spotify. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.